Graça e paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical e eu convido você e sua família a abrirem as suas Bíblias, a Palavra de Deus, lá em Salmo 118, versículo 1. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, ó Deus, por mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos abençoado, derramado da tua graça sobre cada uma das nossas famílias da nossa igreja. Pai querido e Pai amado, se conosco neste domingo, que possamos aprender ainda mais da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que tu queres em nossas vidas, ó Pai. Se conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Boa aula a todos, que Deus os abençoe, um ótimo domingo na presença de Deus. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Boa tarde, povo de Deus. Hoje estamos aqui, nessa tarde tão bonita, de sol, nesse dia tão maravilhoso, né, de sol que nós tivemos, que Deus nos concedeu, para mais uma aula bíblica, para a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos o culto pela manhã, um culto ricamente abençoado por Deus, tivemos a ceia do Senhor, e foi algo maravilhoso, né, que nós tivemos ali. Graças a Deus nós nos sentimos seguros. Eu confesso para os irmãos que eu me sinto seguro estar ali na igreja, não correndo risco realmente. Então, Deus tem nos abençoado, Deus há de nos proteger também. Temos que confiar nisto, confiar no Senhor, que Ele quer o melhor para cada um de nós. É muito bom estar ali, louvando a Deus, revendo os nossos irmãos, que há meses nós não vemos, não nos abraçamos, e que Deus possa realmente abençoar cada um do seu povo, que Deus possa repreender esse mal,
que tem impedido, né, do nosso povo ter a vida normal como deveria ter, da nossa economia caminhar, das pessoas poderem sair de casa, trabalhar com segurança, as crianças ir para a escola. E eu sei que tem sido difícil, né? Muito difícil mesmo. E vamos orar por isso, tá bom? E nós estamos hoje aqui para mais uma aula, né? Para mais uma aula bíblica, da qual nós estamos estudando, que é as 9 marcas de uma igreja saudável. Ou seja, o objetivo dessas aulas é que a nossa igreja, Cristã Evangélica de Interlagos, a sua igreja, talvez você está me ouvindo também, nos assistindo, seja uma igreja saudável, uma igreja biblicamente saudável. Para isso Cristo instituiu a igreja, para isso Ele nos chamou, para que possamos realmente levar avante o Evangelho e termos uma vida santa e reta perante o Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele a sua direção, a sua graça e a sua paz, que Ele possa falar grandemente aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Santo Deus, poderoso eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um momento que nós estamos em Tua presença, por mais uma aula bíblica, dominical, que só possa, Pai, nos dar sabedoria dos altos céus, que Teu Espírito Santo capacite cada um de nós e fale aos nossos corações mais e mais, para que possamos sempre, sempre exaltar e louvar o Teu santo e bendito nome, meu Pai, para que possamos viver uma vida reta perante o Senhor, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã comprometida com o Teu Evangelho, que nos salvou, que nos redimiu e que realmente o Pai transforma o pecador. Cuida de cada um de nós, nos dê sabedoria nesse assunto tão importante, ó Pai. Nós te agradecemos, em nome do Santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho segundo Mateus 18, de 15 a 20, tá? Mateus 18, de 15 a 20, que é o nosso texto base da aula de hoje. Tá? Mateus 18, de 15 a 20, que diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se este também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. E ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isto lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto um tanto que profundo e um tanto que polêmico, né? Um assunto muito difícil de nós conversarmos, ainda mais nos dias que nós vivemos, onde as pessoas menosprezam muitas vezes os princípios e os valores da palavra de Deus. O tema de hoje é a marca 7, que é disciplina. Olha só que tema importante e desafiador. Eu pretendo fazer essa aula em 2 etapas, ou até 3, se for necessário, para que possamos clarear bem esse assunto tão difícil na vida da igreja, que hoje talvez pouco se fala, né? Já foi mais comum falar isso na igreja, e hoje pouco se fala, que é realmente a questão da disciplina. Então, o que seria, pastor, disciplina? O que seria disciplinar alguém? O que seria realmente corrigir alguém devido a uma falta, algum pecado que ele assim cometeu? Então, existem várias perguntas que as pessoas fazem que são pertinentes, claro, mas que temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, se eu falar, pastor, mas todo mundo é pecador, todo mundo peca. Claro que todo mundo peca. Todo pecado não é igual perante Deus? Claro, todo pecado é igual. Pecado é pecado, né, perante Deus. Porém, cada pecado tem a sua consequência. Todo pecado existe, ele leva a uma consequência, ele gera uma consequência.
Muitas vezes você peca, você pede perdão, Deus perdoa com certeza, mas aquele pecado gerou uma consequência que você talvez vai carregar pela vida inteira. Né? A culpa do pecado, a condenação do pecado foi suprida por Cristo. Com certeza, Cristo nos perdoa. O único pecado que não perdoa, que a Bíblia assim nos ensina, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Que é o pecado que Deus assim não perdoa. Tá? Mas Deus nos perdoa, porém cada pecado tem a sua consequência. Tem a sua consequência que nós temos que entender isso aí, né? Então, ou seja, a disciplina é algo bíblico, algo necessário, mas não para jogar a pessoa fora. Tanto é que esse texto que nós lemos, que é um texto a qual Cristo falou sobre a disciplina, ele fala, se alguém pecou contra você, vai e repreende-o. Se não te ouvir, se ouvir, amém. Resolvida a questão. Ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo duas ou mais, contigo mais uma ou duas pessoas, duas testemunhas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Ou seja, a pessoa pecou, você foi e conversou com ele. Se ele se arrependeu, né? Amém. Você não precisa levar esse caso adiante. Né? Você estava ali, Deus te usou, você repreendeu aquela pessoa, repreendeu com amor acima de tudo, é claro, né? E não é necessário levar esse caso avante. Mas se ele não te ouviu, leve duas pessoas, porque é claro que com a multidão de conselheiros sai a melhor resposta. Deus vai usar essas pessoas. Pessoas sábias, maduras espiritualmente. E converse com ele. Se ele não ouvir essas pessoas, o leve à igreja, para que a igreja tome uma decisão. E se ele não ouvir a igreja, em último caso, Cristo falou, considere como gentil ou publicano, ou alguém que está fora do povo de Deus. Tanto é que na época ele coloca ali gentil, claro que nós somos gentios. Né? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então a Bíblia mostra, gentil são pessoas de outras etnias, que não são judeus de raça, judeus que tem que é étnico, né? Alguém que seja judeu de família judaica. Então, aquele que não era judeu é chamado de gentil. Isso qualquer outro povo, seja ele árabe, seria ele fariseu, seria ele filisteu, seria ele cananeu, seria ele de qualquer outro grego, romano, que habitava ali próximo de Israel, era tido como gentil. Mas o que está falando aqui? Porque naquela época, claro que o evangelho não tinha ido para os gentios ainda. Ele está falando do povo de Deus, que era basicamente os judeus. Os judeus formavam o povo de Deus. O povo escolhido por Deus. Então, ou seja, se a pessoa não te ouvir, né? Não ouviu você, não ouviu as testemunhas, não ouviu a igreja, trate-o como alguém que não é do povo de Deus. Alguém que não é digno para estar ali no meio do povo de Deus, servindo ao Senhor. Né? E aqui diz gentil ou publicano. O publicano para o judeu, para os irmãos entenderem um pouco esse texto, o publicano era alguém que cobrava impostos. Você imagina só o contexto político da época. A nação de Israel, toda a Palestina, toda a terra de Israel, naquela ocasião, na época de Cristo, pertencia ao Império Romano. Os romanos dominaram. Eles não tinham mais liberdade. Era uma colônia dos romanos. Não era um país independente mais. Então, o publicano era aquele que cobrava impostos. Então, o povo de Israel que morava em Jerusalém pagava impostos para os romanos. Então, o publicano era tido como traidor da pátria. Olha só, um traidor da pátria, porque trabalhava em prol do Império Romano. Trabalhava em prol daquele que oprimia aos israelitas. Porque a maioria do povo queria ser livre, queria ter sua nação independente, queria ser uma nação como nós somos no Brasil. Somos uma nação independente. Que administramos as nossas finanças. É claro, isso teoricamente, é claro, né? Administramos nossas finanças. Então, o publicano era um traidor da pátria. Tanto é que nós vamos entender quando Cristo chega ali na casa
de Zaqueu, né, e fala: Zaqueu, desce da árvore porque convém entrar em sua casa. E ali ele sentou e os fariseus, as pessoas que estavam ali fora, viu, ele está comendo com pecadores. Ele está comendo, almoçando, jantando com um traidor da pátria. Só que aquele homem precisava de salvação. E ele se arrependeu ali. Então Jesus está falando: olha, se a pessoa não ouvir você, não ouvir as testemunhas, não ouvir a igreja, o trate como gentil, alguém que não é mais do povo de Deus, que não é digno para estar ali, e alguém que é um traidor. Em outras palavras, que ele está falando, é algo muito sério que ele fala, né? Muito profundo que ele está falando aí. Claro que nós não podemos, como povo de Deus, sair excluindo qualquer pessoa. A exclusão no corpo de Cristo é o último recurso. É o último recurso. Disciplina significa erguer a pessoa. Corrigir para que a pessoa seja uma bênção. Eu achei interessante nessa capa que nós temos aqui, vocês estão vendo aí, né? Uma foto, um desenho de uma pessoa ajudando a outra a se levantar. Tá vendo aí? Você tem a revista, você vai ver. Então, o outro está lá talvez na lama, no fundo do poço, no buraco, e o outro está dando a sua mão para levantá-lo. Então, a igreja é um local onde as pessoas se ajudam a caminhar, a se firmar no caminho do Senhor. Igreja é isto. Disciplina tem a ver com educação. Disciplina tem a ver com correção. E tudo isso feito com amor acima de tudo. É isso que o texto quer nos ensinar, é isso que esse assunto quer nos dizer. Ele fala assim: vai e tente o resgatar. Ele não está mandando você jogar fora a pessoa, mas tente o resgatar para que ele possa ser uma bênção. Uma vez uma pessoa disse um ditado interessante, que eu creio que ilustra bem essa questão da disciplina. Alguém disse uma vez que a igreja é o único exército do mundo que abandona os seus feridos. É claro que há igrejas e igrejas. Há igrejas talvez que abandonam os seus feridos e há igrejas que trabalham para resgatá-lo. A nossa visão como igreja de Interlagos é realmente resgatar a pessoa, não jogá-lo e abandoná-lo simplesmente ao relento. Não, trazê-lo para que ele possa se firmar nos caminhos do Senhor e ser uma bênção. Quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz que há júbilo no céu. Quando um pecador, uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida espiritual, uma crise espiritual, ela é restaurada, ela volta a ter comunhão plena com o corpo de Cristo e com Deus, meus amados irmãos, Deus é exaltado acima de tudo. Então a disciplina, ela parece ser algo muito difícil, mas temos que entender o que ela quer dizer, tá bom? Na introdução, o autor aqui coloca algo que Lehman escreveu no seu livro, né? Diz assim que disciplina, o que é a disciplina eclesiástica? A resposta é para dizer que se trata de corrigir o pecado na igreja. Aí está dizendo correção. Não é expor a pessoa ao ridículo, não é você estar fazendo autopromoção com o pecado da pessoa, mas corrigir para que aquela pessoa possa ter vitória. Porque há pessoas que passam por lutas em muitas áreas, fraquezas em muitas áreas, que nós temos que ajudá-lo a vencer aquela dificuldade. É claro que Cristo perdoa, Cristo salva, transforma, mas nós caminhamos em santificação dia após dia. A santificação, meus irmãos e irmãos, é um processo na vida do cristão. Eu costumo falar para vocês que a santificação tem 3 aspectos fundamentais. Quais são? Primeiro, eu sou santo. Como assim, pastor? Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, Deus, através do Espírito Santo, me separou para Ele. Agora eu pertenço a Ele. A minha vida pertence a Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Então a minha vida pertence a Deus, não a mim mesmo. É viver o que Paulo diz no livro de Gálatas, né? Logo não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a minha vida pertence a Deus. Então beleza, eu sou santo. Segundo aspecto da santificação, eu estou me santificando.
A santificação é um processo contínuo, que começa com a conversão e terminará nos altos céus, quando nós chegarmos na glória celestial. Então, a cada dia que passa, ao ler a palavra de Deus, e aprender mais a sua palavra, a obedecer mais o Senhor, a seguir os seus passos, os seus mandamentos, eu vou crescendo em santificação para com Deus. Eu vou me separando desse mundo. Eu vou deixando para trás aquilo que me afasta de Deus, aquilo que quer tomar o lugar de Deus. Então, o que eu fazia de errado, não devo fazer mais. E nesse processo, vai haver pecados que são difíceis de ser vencidos. Que somente o poder de Deus, a graça do Senhor, a sua misericórdia, a ajuda dos irmãos que muitas vezes estão ao nosso lado, nós vamos conseguir vencer, com certeza. Deus nos deu o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Ele nos convence, ele nos santifica, ele nos restaura. Então, nós dependemos disso. E o terceiro aspecto é que eu serei plenamente santo quando chegar na glória celestial. Porque lá não terei mais pecado. Lá eu estarei para sempre com o Senhor. Então, a santificação tem esses três aspectos fundamentais, né? E a disciplina visa que a pessoa cresça em santificação, tá? Então, ou seja, eu vou ler um pouquinho a introdução, que é algo fundamental que o autor aqui colocou para cada um de nós. Diz o seguinte: você gosta de ser disciplinado? Olha a pergunta que ele faz aí. De fato, toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas a Bíblia ensina que, se não somos corrigidos pelo Senhor, então não somos seus filhos. Olha só. A Bíblia é clara, meus irmãos. A Bíblia é absoluta. Ela não dá meio termo. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou você é um cristão autêntico ou você não é um cristão autêntico. Ou você está firme no caminho do Senhor ou você não está firme. Essa história de crente, de cristão, de evangélico não praticante é algo abominável, algo diabólico. Porque não existe um cristão, um evangélico não praticante. Ou ele é praticante ou ele não é praticante. Ou ele realmente segue a Cristo ou ele não segue. Seguir a Cristo envolve renúncia. Envolve se submeter à autoridade de Cristo. E também à autoridade da sua igreja. Porque ela foi nos dada como autoridade. Tanto é que nesse texto que nós lemos, de Mateus 18:15, diz aqui nesse texto, versículo 18, olha a autoridade da igreja. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então a igreja quando discipula alguém, examina alguém e o encaminha para ser batizado, quer dizer que a igreja está reconhecendo nele como um cristão verdadeiro. A igreja está o abençoando. Quando a igreja escolhe alguém, quando a igreja realmente reconhece alguém como um líder na igreja, seja ele pastor, seja ele presbítero, diácono, seja ele do Ministério do Louvor, a igreja dá autoridade, a igreja elege aquela pessoa, e a igreja tem poder na Assembleia, eu creio muito que a Assembleia realmente vai cumprir o propósito de Deus, nós temos que entender que é a vontade do Senhor e temos que respeitar a autoridade da igreja. Quando a igreja dá a chancela, Deus reconhece. Saiba disso, Deus reconhece. Então a autoridade da igreja é algo muito sério. Não só com relação a Deus. Você sabia que perante a nossa justiça, a igreja é soberana nas suas decisões? A decisão de uma assembleia, a justiça chancela. Quando nós fazemos nossa assembleia, elegemos lá a nossa diretoria e mandamos para o cartório, há aquela chancela. Por quê? Porque a assembleia é soberana. Então a igreja tem autoridade. Cristo deu autoridade à igreja. Saiba disto. Para abençoar, para reconhecer, para disciplinar, para batizar, para cuidar do povo de Deus. Então o papel da igreja é algo muito sério. Então nós estudamos na semana passada sobre membresia. E vimos que ser membro de uma igreja é algo sério, não é algo banal. Hoje é tratado com desprezo. Hoje a ideia de ser membro da igreja é algo desprezível. As pessoas preferem ir para uma igreja grande, que ele senta lá, ele vai embora, ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio,
né? Se ele contribuiu ou não, ele pega a sua Bíblia e vai embora, ou fica em casa, assiste os cultos pela televisão, pelas redes sociais e tudo mais, e tá tudo bem. Eu sou cristão e pronto, acabou. Mas a igreja é um local de relacionamento, a igreja é um local de comunhão, a igreja é um local de fortalecimento espiritual, de crescimento espiritual, de equipar os santos, de colocar em prática aquilo que Deus, o dom que Deus tem me dado. Então, ser membro de uma igreja é algo muito sério. Assim também, ser fiel e procurar viver em santidade é algo realmente extremamente necessário para que eu possa ser um membro fiel a Deus, tá? Depois ele fala aqui, né, citando Hebreus 10, 12, diz assim, que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então a disciplina é para o bem, não para o mal. A disciplina não é para colocar a pessoa no ridículo. Não vou dizer que isso não aconteceu na igreja, sim. Muitas igrejas já falharam com relação à disciplina. Muitas igrejas talvez disciplinaram pessoas que não era necessário, talvez expô-las a algum problema, né? E muitas vezes a igreja também deixou de disciplinar pessoas e o pecado assim se espalhou por toda a igreja no meio do povo de Deus, né? Ou seja, a disciplina não é Deus torcendo o rosto para nós. Ela é um convite de Deus para que possamos nos encher mais, nos achegar mais perto dele e compartilharmos de sua santidade. Afinal, o Senhor repreende e disciplina aqueles que ele ama. Vamos ver Apocalipse 3,19, o texto que é citado aqui na nossa revista. Apocalipse 3,19. Que diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A disciplina, então, meus amados irmãos, é um ato de amor de Deus. A disciplina é um ato de amor de Deus. Tanto é que Deus ama o pecador. Deus corrige o pecador, né? Como o pastor cuidando do seu rebanho. Vai chegar um momento que ele vai ter que talvez agir um pouco mais duro com aquela ovelha que está se desgarrando, que não quer realmente se arrepender, não quer ir na direção correta que o pastor está liderando. Então ele busca ela com o seu cajado. E assim Deus faz conosco, né? Deus corrige e ama, e Deus usa a igreja com certeza para isto, tá? Temos que entender isso. A disciplina vem de Deus. Então, ore para que a liderança tenha sabedoria no agir. A liderança tenha sabedoria de fazer tudo conforme assim diz a palavra do Senhor. Podemos estar sujeitos a erros? Sim, somos humanos. Mas Deus nos dá a sabedoria para assim vencermos, né? O primeiro ponto da lição é algo fundamental que nós temos que entender, que a disciplina na igreja é algo bíblico, né? Então não é algo inventado pela igreja. Não é que a igreja tem lá um tribunal que vai ferir e machucar muitas pessoas. Não é isso. A igreja não tem esse propósito, né, de excluir ou de afastar pessoas. A igreja tem um propósito de levantar o abatido, de restaurar a comunhão do pecador com Deus, de trabalhar e também até se precaver de tudo isso. Mas a disciplina é bíblica. Nós vemos tempos difíceis que hoje isso está entrando em descrédito. Muitas igrejas já não têm mais, não se importam com isto. E o que acontece? O que está acontecendo na igreja? O pecado está dominando a vida de muitos crentes. A igreja está aceitando coisas abomináveis diante de Deus. Então a imoralidade tem entrado no seio da igreja, a mentira e tantas outras coisas mais tem realmente iludido o povo de Deus e atrapalhado a igreja no seu propósito, no seu caminhar. Então, realmente, nós vemos que biblicamente a disciplina é bíblica. Eu vou ler um texto para vocês de 1 Coríntios capítulo 5, na qual Paulo fala sobre isto. Olha só o que Paulo diz aqui, no versículos 1 e 2, diz assim: de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós,
e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Olha só que coisa terrível que estava acontecendo na igreja de Coríntio. E estáis cheios de arrogância, não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem isto cometeu? Paulo está dizendo o seguinte: aplique a disciplina no seio da igreja, porque está acontecendo imoralidade que nem entre os gentios, de pessoas que não conheciam a Deus. E Paulo está falando de Corinto, uma cidade onde o paganismo era muito grande. Quando ele fala gentios, eram pessoas que moravam ali próximo, que adoravam outros deuses, que adoravam inúmeros deuses, que estavam fundados na idolatria e tudo mais, mas nem mesmo entre eles se via aquela prática como estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo diz aqui para expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Talvez Paulo está dizendo o seguinte, que em outras palavras, talvez aquela pessoa chegou num ponto insuportável, que não ouvia mais ninguém. E aquilo estava fazendo o quê? Estava atrapalhando o desenvolvimento da igreja, estava levando outros crentes a praticar a mesma coisa, e estava comprometendo o testemunho daquela igreja. Aquela igreja que estava sendo plantada numa sociedade extremamente pagã, extremamente perdida, longe de Deus. Imagina só você chegar ali e pregar sobre salvação, sobre perdão, sobre nova vida e tudo mais, sendo que dentro da igreja havia pessoas vivendo de uma maneira totalmente distinta, talvez pessoas que não se decidiram realmente por Jesus Cristo. Já estava acontecendo isso lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja que tinha vários problemas, da qual Paulo escreve disciplinando, corrigindo. E Paulo diz aqui, versículo 3, embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito. E já julguei quem fez isto, como se estivesse presente. Paulo conhecia talvez aquela pessoa. Paulo era um homem equilibrado. Nós conhecemos pelo Novo Testamento que todos os seus escritos, Paulo era um homem misericordioso, era um homem equilibrado, um homem que foi perseguidor da igreja e passou a ser perseguido, da qual Deus trabalhou de tal maneira no seu coração, que com certeza Paulo tomou essa decisão de excluir aquela pessoa, porque ele viu que não havia mais jeito. Talvez tentaram todas tudo aquilo que era necessário, como Jesus assim ensinou, e não estava mais acontecendo, né? Então Paulo fala aqui no versículo 7, olha só, ele dá as razões para aquela disciplina. Ele fala, removei o fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Ou seja, está falando aqui de fermento velho. Há algumas igrejas que têm uma prática muito diferente da nossa, que eles não usam pão com fermento na ceia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que devemos fazer aquilo em memória de Cristo. Ele falou assim, fazer isso em memória de mim. Não há, no Novo Testamento, nenhuma recomendação que o pão tem que ser sem fermento. É claro que os judeus, na Páscoa, comiam pão sem fermento. Né? Por quê? Porque eles comeram rapidamente, eles tinham que sair dali do Egito, né? Não tinha como preparar um pão melhor ali. E também o fermento, ele simbolizava o pecado. Tanto é que Paulo usa aqui esse simbolismo. Não que comer pão com fermento na ceia do Senhor seja pecado, não é isso, não pense isso. Nós estamos preocupados com o simbolismo, que o pão simboliza o corpo e o cálice simboliza o sangue de Cristo. O fruto da videira simboliza o sangue de Cristo. Há lugares, por exemplo, entre os indígenas, que eles não têm uva. Não tem como plantar uva. Como é que você vai fazer o suco de uva lá no meio dos indígenas? Ou em alguma outra nação onde não tem o suco de uva, não tem o vinho. Eles usam talvez algum licor, algum outro suco de alguma outra planta que pareça, né, na sua característica com o vinho. Porque é um simbolismo. Só que Paulo está dizendo aqui nesse texto do fermento, por quê? Tirai o fermento velho, tire o pecado, porque aquelas pessoas estavam causando e comprometendo o caminhar da igreja, transformando aquela igreja numa igreja profana, levando muitos crentes a pecar e a viver na imoralidade. São pessoas talvez que Paulo viu que não tinham se convertido realmente. Então Paulo diz, vamos tirar essas pessoas do nosso meio. Depois no versículo 11, Paulo diz o seguinte, mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, olha só, aquele que afirma ser irmão, cristão ou que leva o nome de Cristo, for imoral,
ou ganancioso, é o que mais nós vemos hoje no meio evangélico. Pastores levando o povo a ser ganancioso. Idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com este homem não deveis nem sequer comer. Tome cuidado. Tome cuidado. Né? Então a disciplina, nós vemos aqui biblicamente, que vimos aqui realmente que ela é algo bíblico e que deve ser praticado quando necessário. Não quer dizer que a igreja vai disciplinar todo mundo de qualquer maneira. Né? Eu já vi vários casos de pessoas que foram injustiçadas com relação a isso. Né? Eu conheci um rapaz uma vez que ele se desviou do evangelho, porque ele era um rapaz que gostava de jogar futebol, há muito tempo atrás. Ele era de uma igreja um pouco que tinha alguns usos e costumes um pouco mais rígidos, e ele foi jogar bola com seus amigos, e ele estava se preparando para o batismo. Quando ele voltou para a igreja, o pastor excluiu todo mundo que foi jogar bola, né? Simplesmente por causa do futebol. E aquilo mexeu muito com ele, tanto é que se desviou do evangelho, e acabou caindo, se afastou, ficou o seu estado pior do que o primeiro, e acabou indo parar até na criminalidade. E nós falávamos de Jesus para ele voltar. Eu lembro quando eu voltei a pastorear no Jardim Clarice, quando voltei para a ICEB, eu encontrei esse jovem, estava firme e forte com Jesus, seguindo a Cristo. Ele tinha retornado para a igreja, se firmado no Evangelho. Então, ou seja, não houve sabedoria da igreja naquela hora. Devia conversar com aqueles jovens, né? Se a igreja entende que talvez aquele futebol era prejudicial, talvez ele foi jogar bola no dia que havia culto, havia alguma programação da igreja, tudo mais. Claro que isso, quando nós colocamos algo no lugar de Deus, isso se torna uma idolatria. Futebol é muito bom, mas ele não pode tomar o lugar de Deus. Eu não posso deixar de ir para o culto, ou assistir o culto, ou deixar de ler a Bíblia para ver futebol. Tem que, acima de tudo, buscar primeiro o reino de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a disciplina é algo bíblico. Jesus falou: disciplina é bíblico. E a disciplina visa levantar a pessoa. A disciplina visa restaurar a pessoa. A disciplina visa realmente que pessoas se firmem e que possa vencer o pecado e ser pessoas maduras que levem outros também a seguir a Cristo. Amém? Então nós ficamos aí claro nesse sentido. Nós temos que entender isso, tá? E na nossa revista tem um ponto aqui, está dizendo discuta. Tá vendo? Próximo desse quadro aqui, ó. Você vai ver na página número 61, que diz discuta. Diz assim, uma pergunta interessante. Jesus disse para não julgarmos. Será que ele se contradisse ou será que entendemos mal? Leia Mateus 7, de 1 a 5 e João 7, 24. Vamos ler esse texto. Vamos analisar aí. Será que Jesus Cristo se contradiz? Né? Claro que com certeza não. Né? Que ele é o Senhor, ele não havia pecado. Né? Então 7, de 1 a 5 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do olho, então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo aqui que nós não devemos disciplinar. Por mais que pareça talvez um julgamento. Claro que não é um julgamento, meramente dito. Mas que está dizendo o seguinte, que nós não criticarmos o erro dos nossos irmãos. De repente aquele irmão pecou e a igreja está trabalhando com aquele irmão, está tentando restaurar aquele irmão, e outro irmão começa a criticá-lo. E ele aceitou a disciplina. Temos que respeitá-lo. Não é para ficar comentando o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Não. Deixe que a liderança trabalhe e restaure. Ore por aquele irmão. Se você viu o irmão pecar, não saia por aí criticando e contando para todo mundo. Mas ore por aquele irmão. E saiba que você também está sujeito ao mesmo pecado. Porque nós temos em nós a natureza pecaminosa. Então, respeite. Nossa função como corpo de Cristo é amar os nossos irmãos. Amar o pecador. Entender que nós também somos pecadores. Estamos sujeitos aos mesmos erros. É isso que ele está dizendo nesse texto. Depois ele fala também aqui, João 7, 24. O Evangelho de João, capítulo 7,
versículo de número 24, que eu vou ler para vocês. Não julgueis pela aparência, mas julgais pela maneira justa. Jesus Cristo falou esse versículo, nós olharmos aqui o contexto, ele estava sendo criticado porque curou uma pessoa no dia de sábado. Jesus curou várias pessoas no dia de sábado. E os judeus falavam o seguinte: olha, você não está guardando o sábado, você está em pecado, porque realmente a lei do Senhor dizia que deveria guardar o sétimo dia. Teremos que obedecer e descansar. Mas Jesus Cristo começa a dizer, o espírito da lei, dizendo o seguinte, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É pecado idolatrarmos o dia de sábado. Há crentes que idolatram, que acham que o sábado é o principal mandamento da lei. Há gente que pregue assim, há líderes que já pregaram assim, profetisas que já pregaram assim. Não é isso que está dizendo o texto. Tanto é que Cristo fala aqui no versículo anterior, ele fala assim, né? Se um menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infligida, por que vos indignais contra mim que no sábado curei completamente um homem? Porque o judeu, ele circuncidava um garoto no dia de sábado. Por quê? Porque para o judeu não era pecado circuncidar, porque aquele garoto tinha que cumprir outro mandamento, que era ser circuncidado. Havia um mandamento que todo menino seria apresentado ao templo e circuncidado, né, como uma marca do povo de Deus, né? Então, ou seja, para não quebrar aquele mandamento, no dia de sábado eles circuncidavam. Eles podiam esperar para o domingo, ou fazer na sexta-feira, ou outro dia qualquer, mas não, eles faziam no sábado, dizendo, nós não estamos pecando. E Jesus Cristo fala o seguinte: então vocês estão me criticando porque eu curei uma pessoa integralmente? Porque eu livrei aquela pessoa daquele mal? A pessoa talvez estava endemoniada, a pessoa estava cega, aleijada e tudo mais. Jesus curou, libertou aquela pessoa, a pessoa tinha uma nova vida agora. Podia testemunhar isso para as pessoas verem o poder de Deus. Então, para os judeus era pecado curar uma pessoa no dia de sábado. Então ele fala aqui, não, vocês julgam pela aparência. Porque o judeu achava, olha, o mais importante é o sábado, não a pessoa que foi restaurada. Então eles olhavam para a aparência e não com profundidade, né, buscando a sabedoria que vem de Deus. Então, meus amados irmãos, nós terminamos a aula hoje, essa primeira parte, tá? Sobre disciplina na igreja, mostrando que a disciplina é algo bíblico, que é algo bíblico. Apresentado por Cristo, apresentado pelo apóstolo Paulo e outros textos mais que nós vamos ver na próxima semana, que fala sobre disciplina na igreja. Semana que vem vamos ver o ponto 2, que diz o que é a disciplina. O que realmente é a disciplina? E o ponto 3, que são as implicações para a vida da igreja. Então, uma igreja saudável é uma igreja que disciplina, com amor acima de tudo, que ajuda os seus fiéis abatidos, que estão passando por dificuldade, a se erguer no Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nós nos vemos no nosso culto de oração na quinta-feira e que possamos assim estar firme e forte com o Senhor. Nós retomamos nossos cultos presenciais. A nossa escola continuará por tempo determinado ainda online. Nós estamos tendo esses protocolos, esses cuidados com relação ao Covid-19, que ainda há risco de contaminação. Nós estamos fazendo de tudo, seguindo os protocolos, para que você que vá para o culto se sinta seguro na nossa igreja, né? Louvando ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Nos vemos em breve. Continue firme com Jesus, lendo a sua palavra e buscando ao Senhor. Amém? Oremos, assim encerrando a nossa escola bíblica, a nossa aula de hoje. Ó Deus, obrigado, Pai, por mais um momento na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Firma, Pai, os nossos passos, para que possamos sempre estar caminhando, ó Pai, conforme a Tua vontade. Abençoa, Pai, aqueles que estão passando por lutas, seja um pecado, talvez que não consegue vencer, alguma fraqueza que ele tem na sua vida, que o Senhor conceda força, vinda do Espírito Santo, para que ele possa ser um crente mais do que vencedor. Abençoa a tua igreja reunida, assistindo essa aula, que eles possam estar firme e forte contigo, servindo ao Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus sim te abençoe.